Não há. Bom, dando continuidade ao nosso seminário de vida no Espírito Santo, hoje nós vamos para o tema número 5, fé e conversão. Alguns grupos colocam uma palestra separada, né? Uma para fé e outra para conversão. Aqui nós vamos fazer, talvez por isso esse vídeo possa ser um pouquinho mais longo que os demais. Quando nós falamos de fé, normalmente nós cremos que o que não conseguimos por nossa oração é por causa da falta de fé. Então, como cristãos, nós podemos usar de ousadia em nosso estado de vida e assumir, né, que somos pessoas de fé, como vemos na carta de Paulo aos Efésios. Porque é gratuitamente que foste salvo mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Efésios 2:8. Para que você compreenda melhor, no sentido etimológico, a palavra acreditar é dar crédito, normal. Mas no sentido teológico, significa confiança absoluta. E isso também nós vemos na carta de Paulo aos Hebreus. Quando lá está dito no capítulo 11, no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que é a fé? O que significa ter fé? Então, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo de 1 a 3, nós encontramos a resposta. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza acerca daquilo que não se vê. Foi ela que fez a glória de nossos antepassados. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, pela fé, e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Tá? Então, essa palavra vem do grego, pisteu, significa crer, dar adesão a alguém. Então, fé não significa apenas acreditar na existência de Deus. Foi por isso que Tiago disse na sua carta, no capítulo 2, versículo 19, crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios creem e tremem. Então, a raiz da fé, ela não está firmada nos sentimentos, no emocional. Nenhuma situação pode alterar o verdadeiro sentido da certeza manifestada pela glória de Deus. Tá? Como opção definitiva, a fé exige perseverança e fidelidade, como fez Paulo quando escreveu para Timóteo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Mas quando vier o Filho do Homem, perguntou Jesus, né? Em Lucas 18:8. Quando vier o Filho do Homem, achará fé sobre a terra? Porque Jesus sabia que com o tempo as coisas evoluiriam tanto, né, que a ciência ia encontrar certas respostas e tal, e quando não encontra, ela diz lá que é e pronto, acabou, ninguém discute mais o assunto. Por que não? Então, a ciência não veio para derrubar a fé, certo? E nem a fé veio para contradizer a ciência. Ambas caminham juntas. Naqueles que coincidiram, muito que bem. Tá? Então, vamos falar aqui sobre a fé. Então, para ter fé, nós necessitamos da ajuda de Deus, justamente para combater os inimigos da fé, como o maligno, o racionalismo, materialismos, né, os pecados capitais, etc, etc, etc. Quando a gente pega, eu peguei e vou colocar isso aí na tela, quando a gente vê no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 153, a gente lê, a fé é uma graça. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus declara-lhe que esta revelação não lhe veio da carne nem do sangue, mas do seu Pai que está nos céus. Então a fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para prestar esta adesão da fé, são necessárias a prévia e concomitante ajuda da graça divina e os interiores auxílios do Espírito Santo, o qual move e converte o coração para Deus.
abre os olhos do entendimento, né, e dá a todos a suavidade em aceitar e crer a verdade. Então, quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, este lhe diz que esta revelação não lhe veio realmente. Pedro, carne, né, do carnal, do natural, não veio da carne e do sangue, mas do Pai que está nos céus. A fé implica na disposição da alma para confiar em alguém. É diferente da credulidade, né? Porque aquilo em que a fé tem confiança é verdadeiro de fato. E ainda que muitas vezes transcenda a nossa razão, não lhe é contrário. Já a credulidade, ela alimenta-se de coisas imaginárias, né? E é cultivada pela imaginação. Está dando para entender a diferença? A fé difere da crença, né? Porque é uma confiança do coração e não apenas uma aquiescência intelectual. A fé religiosa é uma confiança tão forte em determinada pessoa ou princípio estabelecido que influencia na nossa atividade mental e espiritual, devendo mesmo normalmente dirigir a nossa vida. Então a fé é uma atitude e, portanto, ela deve ser um impulso também. A fé cristã é uma completa confiança em Cristo, pela qual se realiza a união com o seu Espírito, fazendo com que nós, né, tenhamos vontade de viver a vida que Ele aprovaria. Não é uma aceitação cega e sem sentido, coisinha, né, alienada, mas um sentimento baseado nos fatos da sua vida, da sua obra, do seu poder e da sua palavra. A revelação é, sem dúvida, uma antecipação da fé. Meus amigos, vamos falar sobre a fé como um dom carismático. Então, para melhor compreendermos esse dom carismático da fé, nós precisamos fazer a distinção entre o que é fé teologal ou doutrinal, né, e a fé virtude ou fruto do Espírito Santo. Então, a fé teologal ou doutrinal é a fé que acredita. É diferente da outra, da fé virtude, que é a fé que confia. Pois bem, então compreendemos melhor essa fé teologal quando nós lemos em Gálatas 2,19, que diz assim: na realidade, pela fé eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Então a fé teologal, ela é necessária para a nossa salvação. A fé teologal, ela vem em consequência do batismo de Cristo, né? Querigma. Ela aprofunda a esperança e nos faz agir na caridade. Uma passagem bíblica que pode colocar isso em evidência é Gálatas 5,6. Estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Então, o que seria a fé-virtude, né? A fé-virtude é a fé que confia. Ela nos leva a confiar nas promessas de Deus, né? Nos fazendo ir além do ato de aderir às suas promessas. Nos conduz a uma entrega total e à sua providência, né? Quando a gente lê em Mateus 6, capítulo 6, versículo 25, né, na segunda parte, lá diz: não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. Confie, confie. Então nós podemos inclusive acrescentar o que diz mesmo em Romanos, capítulo 4, que lá está dito: não vacilou na fé, embora reconhecendo o seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, né, estamos falando de Abraão, e o seio de Sara igualmente amortecido. Ante a promessa de Deus, não vacilou nem desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Aliás, em Abraão, até quando Deus pediu que ele oferecesse o filho dele em sacrifício, Isaac, ele nem pestanejou. Por quê? Porque Deus tinha dito para ele: olha, eu vou fazer da tua descendência tão grande que não se pode contar. São como as areias, né, os grãos de areia na praia. Então, se Deus fez aquela promessa a ele,
Ele sabia que podia ir tranquilamente. Então, o dom carismático da fé é a fé expectante. Que é isso, Rosa? Veja em Mateus, no capítulo 8, no versículo 2 e 3, que a gente vai ver. É o caso lá do leproso. O leproso simplifica bem isso. Lá diz mais ou menos assim: eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, pode curar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou e disse: eu quero ser curado. E no mesmo instante, o leproso ficou curado. A lepra desapareceu. Então perceba que o leproso acreditava e confiava plenamente que Jesus operava o milagre. Ele não ia dizer, será que Jesus vai querer? Será? Não, ele chegou para Jesus. Apenas a questão aí, porque a lei de Moisés deixava as pessoas um pouco ressabiadas, né? Porque muitos diziam que se a pessoa tinha aquela lepra, decorrência de um pecado, não sei, então a pessoa ficava automaticamente, né, desassociada, até da família, ia viver lá no meio assim. Quando falou se queres, foi certamente por conhecer a rigidez da lei, né? Todo portador de deficiência física era um pecador na vista lá dos anciãos, dos sumos sacerdotes, ou então carregava algum pecado hereditário lá dos seus pais, avós, dos seus ancestrais, né? Mas esse leproso, ele teve a fé expectante. E aí nós vamos falar agora do desafio da fé. Moisés, o grande Moisés, já tendo visto os milagres de Deus no Egito, ele disse ao povo: não temais, tende ânimo, e verás a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que vós hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis a fazer. Simplesmente salvem-se e pronto. Deus é que faz. Deus também disse, isso está em Êxodo 14, versículo 13 e 14, né? Então, minha gente, Deus não nos fez para viver no sufoco da escravidão. E Jesus veio justamente para que tivéssemos vida e vida em abundância. Né? É o que diz João 10, no versículo 10, é isso. E Deus também disse: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito para livrar-vos da escravidão. Quebrei as cadeias do vosso jugo, vos fiz andar com a cabeça erguida. Levítico 26, 13. E de que prova você precisa mais para ter fé, meu irmão? Nós não recebemos um espírito de escravidão. Está em Romanos 8,15. Tá? Cabeça erguida. Falar agora mais um pouco da fé. Então, a palavra fé, ela aparece mais de 157 vezes na Bíblia. Parece um pouco mais, 230 coisas. Mas 157. E dessas 157, 147 somente no Novo Testamento. Olha, veja só 10 aparece no Antigo Testamento. E por que isso? Justamente porque no Antigo Testamento a fé era confundida com um grande temor de Deus. A lei escraviza, né? E por isso Paulo disse aos Gálatas: já estáis separados de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei. Decaístes da graça, já estáis separados de Cristo. Se você busca só a lei para se salvar, está fora. É evidente que em certa época a justificação era obtida pelas obras e não pela fé. As obras, elas vinham da lei, né? A lei que dizia lá. Mas Jesus diz: tudo o que pedirdes na oração, crede que eu tendes recebido e ser-vos-á dado. Marcos 11, 24. Isso aí numa claríssima opção pela fé. Creia e receba. Você não precisa, eu vou botar um saco de cimento na cabeça e ir lá para Canindé. Não, creia e receba. Agora creia. Tá certo? A fé pode ser notada em diversos graus. Ela vai desde a crença inicial e
e imatura, né? Infantil, até o nível da confiança, em alguns casos até dependente. Ficamos até dependentes dela. Então a fé provoca o intelecto, certo? Ela mexe com a sensibilidade e às vezes se manifesta por meio de algumas obras que harmoniza, né? Que harmoniza com a verdade acreditada. É a fé teologal. Então é provável que você já tenha ouvido falar da fé comum. Ou talvez não, bem poucos ouviram falar. Mas ela é a essência da confiança. Ela nasce no coração. Então é comum a gente ouvir falar, né? Todo homem tem fé. Toda mulher tem fé. Mas também é comum a gente ouvir gente dizendo, né? Nem todo homem usa a fé comum. Nem toda mulher usa a fé comum. Então quando Jesus diz, tudo o que pedis na oração, crede que o tendes recebido e ser-vos-á dado, ele está querendo nos transmitir a ideia nata da existência de Deus em nosso coração. Veja como é formada a fé comum, que ela é inerente aos homens. Você pode até dizer, eu não aceito Deus, em vez de dizer, eu não creio em Deus. Eu tenho nos meus apontamentos uma frase, nunca esqueci dela, de um escritor inglês chamado Robert Brown. Ele disse assim, pedes fé, mostro-te dúvida para provar que a fé existe. Entendeu bem? Olha, se você não entendeu, volte um pouquinho o vídeo. Eu vou até repetir, pedes fé, eu mostro-te dúvida para provar que a fé existe. Já o grande Paulo, São Paulo, disse aos discípulos Timóteo, né? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. A fé é a fé, ela não pode, ela não pode conviver com dúvida, com vacilo. Ou você tem ou não tem, não pode vacilar. Vamos falar aqui da admiração de Jesus com as pessoas que tinham fé. Vamos detalhar aqui os casos, dois casos só, para não ficar muito extenso. O caso de Bartimeu e da mulher Sírio-Fenícia, né? Então o cego Bartimeu, isso aí a gente pode encontrar tanto nos evangelhos sinóticos, né? Marcos, Mateus e Lucas. O cego Bartimeu, ele estava lá, na beira da estrada. E ouviu aquele tropel de gente, deve ter perguntado o que estava acontecendo, e alguém disse, olha, Jesus é que está passando e tal. Veja só, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, Jesus, filho, ele começou a gritar. Ele tinha fé, gente. Quantas vezes você não fica com vergonha de clamar a Deus, porque um irmão do lado pode ficar olhando para você? Ele gritou, pulou. Veja que até os discípulos pediram que ele se calasse, que ele estava fazendo ali um escândalo grande, né? Mas ele permaneceu e Jesus olhou para ele. O que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Ele não pediu esmola, não pediu para ficar só, para ter uma casinha, né? Minha casa, minha vida, não pediu, né? Não, que eu veja, Senhor. Quando ele fez essa opção, veja bem, ele inclusive estava colocando ali o ganha-pão dele em xeque. Até então ele vivia das esmolas que recebia porque era cego. Quando ele enxergasse, ele ia ter que trabalhar. Nunca tinha trabalhado, mas ainda assim, ele sabia que Jesus, o Nazareno, podia devolver-lhe a vista. E quantas vezes nós ficamos duvidando de que Jesus pode fazer por nós? Vamos falar aqui da mulher Sírio-Fenícia, né? Isso está nos evangelhos de Mateus e Marcos. Só nesses dois, né? Então, essa mulher, ela já devia ter recorrido lá aos deuses lá que serviam lá a raça dela, né? Baal, Astartes. E ela não encontrava
alívio para esse problema que ela estava passando. Qual era o problema que ela estava passando? A filha dela estava possuída, atormentada por um demônio. E esses deuses, Baal, esse povo aí, eles não lidavam com esse tipo de situação. Eles eram negócio de colheita, né? de fertilidade da mulher, essas coisas. Então, Jesus já tinha dito quando entrou lá nessa cidade que não queria ser incomodado. Mas ocorre que essa mulher, ela não podia mais esperar. Ela ouviu falar de Jesus, ela teve fé. Ela confiou, acreditou, ela sabia que Jesus podia, ainda que a filha dela não estivesse acompanhando ela. Quantas vezes nossa fé se torna tão miudinha? E essa mulher, quando chegou, os discípulos também pediram até para Jesus para despachar, porque a mulher estava dando um escândalo grande. E Jesus, quando ouviu essa mulher suplicar a ele, Jesus disse assim para ela: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher, cheia daquela fé, insistiu e prostrou-se, né, aos pés de Jesus. E disse lá para ele: Senhor, ajuda-me. Você tem feito isso? Ou você tem trazido um livro cheio de oração, não sei o que. Senhor, ajuda-me. Mas ainda assim, Jesus, assim como que para experimentar a fé daquela mulher, disse para ela assim: olha, não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Se um de nós tivesse ouvido isso de Jesus, não ia ficar muito zangado, indignado, ia ficar muito, né? Ia sair dali todo chateado, resmungando e tal. Mas aquela mulher não. Aí que ela se encheu de fé e surpreendeu Jesus. Surpreenda Jesus, você também. E ela disse: certamente, Senhor, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. E Jesus ficou admirado e disse àquela mulher, que era mãe daquela menina que estava atormentada por um demônio: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. E a filha dela ficou curada. Eu lhe pergunto: mas e o que não é fé? Eu vou lhe dizer: a fé não é um salto cego, assim, uma doidice, uma loucura. A fé não é uma crença sem provas. Ela é baseada na melhor prova que existe, que é a palavra que não pode mentir: Deus. Disse também Tiago: crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e tremem. A fé não é uma suposição. Ela é de tal modo racional que não existe outras provas além dessas, que são todas suficientes. Diz até uma passagem de João, no capítulo 3, no versículo 2. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. Lembra daquela Nicodemos? Então a fé não é uma especulação também. Ela não é um racionalismo, pedir mais provas além da palavra infalível, né? Isso aí quem pedia eram os fariseus. Mostra aí mais um prodígio, não sei o que, Jesus. Não. Ao contrário, a fé é o mais consumado irracionalismo. A fé não é uma hipótese também. Em João 5, no versículo 35, diz lá: vós, porém, só por uma hora quisestes alegrar-vos com a sua luz. Então, o que é a fé? A fé deve ser diferenciada de termos assim próximos ou parciais, né? Crença, por exemplo, às vezes enfatiza apenas o assentimento intelectual, a concordância intelectual. Muitos creram no seu nome à vista dos milagres que fazia, mas Jesus mesmo não se fiava neles, porque os conhecia a todos. João 2, 23, 24. Também tem a questão da esperança, né? Igual a profundos conhecimentos, né, de uma verdade da Bíblia.
certeza, um desejo, uma expectativa, né? A fé inclui esperança. Porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança. Tá certo? Se você está vendo, é porque não espera mais, já viu, né? Porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Então nós que esperamos, é em paciência que o aguardamos. Está em Romanos 8, 24, 25. Mas a esperança, ela refere-se somente ao futuro, enquanto que a fé refere-se ao passado, presente e futuro. Então, irmãos, a fé é o somatório de toda a doutrina contida na Bíblia. Mas confiar no Velho Testamento, por exemplo, o Salmo 2:11, é a palavra característica equivalente para crer, equivalente à fé no Novo Testamento. Vamos falar agora sobre conversão. Então, conversão é a mudança radical de um mundo para o outro, de um modo de vida para o outro, certo? Eu estou aqui num caminho ruim, então converti, vou mudar aqui para um modo de vida melhor, mais conveniente. Então, essas mudanças, antes, eram aceitas com normalidade. A conversão, né? Você queria ser padre, queria ser religioso, normal. Mas agora são vistas assim com uma certa reserva. Por quê? Então, para a família de um convertido religioso, né, vem à tona os conflitos sobre o futuro desse ente querido, né? Assim, via de regra, tem-se a conversão como se fosse uma espécie de alienação da pessoa. Cara, ficou alienado, não sei o que, só quer saber de igreja, não vê o lado positivo, que a pessoa estava errada, agora já não é uma pessoa errada, ele já anda nos caminhos de Deus. Normalmente não quer ver por esse lado, né? Já quer ver a pessoa que já não vai mais para aquele churrasco, que já não toma mais aquela cerveja, que fica bêbado, fica alegrando todo mundo, contando piada. Então não aceita. E realmente cabe hoje aos coordenadores de grupo de oração, aos coordenadores de pastoral, de movimento, etc., exercerem um cuidado todo especial naqueles primeiros momentos da conversão. Porque a pessoa realmente é uma mudança radical. Então é preciso calma e muita responsabilidade para conduzir este processo, certo? Nem muito ao céu, nem muito à terra. Realmente nós precisamos saber transmitir àquele que está se iniciando, né? E normalmente ele está com o fogo bem aceso, né? Ele às vezes até perde um pouco a razão das coisas, que nós podemos servir a Deus no nosso estado de vida, né? De que nós não precisamos abandonar os nossos sonhos de ter uma profissão, não precisa abandonar o sonho de ter um emprego, não precisa deixar de pensar em constituir uma família, nada disso. Nós somos seculares, nós somos leigos seculares. Se tiver alguma pessoa que tenha depois uma vocação para ser religioso, pronto, esse sim. Então, é por isso que a nossa conversão ela precisa estar assentada assim, sobre rocha, numa doutrina firme, saudável, sem fundamentalismo exagerado. Certo, meu irmão? Então, para vencer o mundo com suas atrações, né? Sair do mundo e ir para Deus é igual a converter-se, tá? Então é necessária uma intervenção divina na nossa vida. Como teve na minha, como teve na de muita gente, certo? Essa intervenção, ela vem em forma assim, de uma graça especial, que é chamada de dom. Isso aí você pode conferir depois no parágrafo 1098 do Catecismo, certo? Então, portanto, a conversão significa sair da direção do mundo e ir na direção de Jesus, certo? No nosso caso aqui, estou falando de conversão religiosa. É a transformação da mentalidade.
É não pensar como o mundo, mas como Cristo. É deixar de agir como o mundo, para agir nas coisas de Deus. Então, em Atos 2,38, está dizendo assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos falar aqui também um tópico: nossa conversão está no plano de Deus. Então vocês, meus irmãos e minhas irmãs, precisam compreender isso. Deus tem sempre o controle da situação. Deus tem sempre o controle da situação. A nossa conversão, embora pareça assim repentina, e deve ser de fato ela deve ser de fato uma metonia, né? Ou seja, uma conversão continuada. Ela não pode ser um fogo de palha, né? Ela tem que ser continuada. Você teve aquele impacto e você tem que formação, certo? Vivida no dia a dia por muitos dias, muitos meses, até por muitos anos. Então não seja a sua conversão, como eu disse, um mero fogo de palha, uma atitude de uma criança, né, que ficou encantada com alguma coisa. Lucas, em seu evangelho, confirma a mensagem que Nossa Senhora deu a Medjugorje. Ele disse assim no seu evangelho, Lucas 22:32, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desvaneça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Ou seja, nós que já temos uma conversão, devemos confirmar os nossos irmãos que estão começando. Mas Deus não quer uma fé e conversão assim intimista, só para mim, só para você, do tipo assim: eu creio, eu rezo, eu comungo, tal, não preciso de ninguém, né? Meu assunto é só com Deus. Ei, meu irmão, está fora. Você está fora, você está totalmente errado, se estiver pensando assim. Comunique a graça, repercuta o amor de Deus, certo? Seja luz para os teus irmãos que estão nas trevas, especialmente os que estão perdidos nos vícios, né? Na bebedeira, em jogos, né? Em adultério. Então, enfim, confirma os teus irmãos, entendeu? A Igreja Católica, olha, ela tem 2000 anos de história, de luta contra as heresias, contra os impérios, contra o governo, contra os críticos, né? Até esses críticos mais ferrenhos, né? Contra as insídias de Satanás. E nem por isso ela sucumbe, porque Jesus é fiel e ele mesmo disse a Pedro, quando da fundação da igreja: tu és Pedro e sobre esta pedra, né? Porque Pedro quer dizer pedra, Kéfas, né? Pedra. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está em Mateus 16:18. Então, a conversão é uma graça de Deus. Conversão é o fruto da nossa resposta a Deus, baseada em nossa fé, mediante a assistência do Espírito Santo. É dessa forma, para vencer o mundo, que é necessária uma intervenção divina em nossa vida. Essa intervenção, ela vem de uma forma assim, vem em forma de uma graça especial, que a gente chama de dom, certo? Dom, carisma. Então vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto de conversão, tá? Então, para recebermos os dons da fé e da conversão, nós pedimos a Jesus o dom do seu Espírito Santo. Deus, nosso Pai, prometeu dar-nos um coração novo e infundir em nós um espírito novo. Onde tem isso? Está em Ezequiel. Pega Ezequiel 36:26, que está lá dizendo: eu vos darei um coração novo e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então, quando perguntamos o que é a fé, é preciso considerar seus vários tipos, né? Tem a fé a sentimento da inteligência, tem a fé a confiança, a fé a estabilidade e tal. Mas
No nosso caso, nós vamos focar naquela que nos possibilita aceitar a salvação que Jesus nos deu. Sabemos que a fé é um dom de Deus. Já a conversão não é uma mera reforma moral, uma resolução solene de corrigir a nossa vida, né? No momento lá qualquer, a gente lá todo choroso, mas a completa mudança de toda a nossa vida. É um renascimento espiritual de nós, pecadores. É a transformação milagrosa efetuada pelo poder do Espírito Santo, operada pelos meios da graça. Tá? É pela fé, pela conversão, que podemos ver o reino de Deus. Crermos e convertermos. Já proclamar Jesus como nosso Senhor e Salvador é a única solução para termos uma vida nova, nos livrarmos do pecado e herdarmos a vida eterna. Tá? Mas não basta nascer de novo pela fé e pela conversão. É preciso crescer na vida nova e perseverar com Jesus na comunidade, certo? Cristã. Na comunidade cristã. Jesus viveu em uma comunidade com seus apóstolos e seguidores. E criou a igreja, que é o fórum da comunidade cristã. É nela e em torno dela que a comunidade cristã vive e cresce na fé. Eu sou testemunha de que, graças a Jesus, é possível viver de maneira nova neste mundo. Sei o que eu fazia há 18 anos atrás, sei o que é que eu faço agora. Um dia vai dizer isso, olha, 10 anos, 15 anos, 20 anos, era assim, tal. Tá? Bom, meus irmãos, reveja esse vídeo quantas vezes você precisar. Você vai precisar, né, de entender direitinho as questões da fé e da conversão. Você precisa depois comunicar para os irmãos que estão chegando. Tá bom? Que me possa vencer, pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo, pois tudo posso naquele